Vamos conversar agora com uma pesquisadora que está na linha de frente e é referência, a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Doutora Margarete, boa noite, muito bem-vinda ao Expresso CNN. Eu quero dizer para a senhora o seguinte: todas as vezes em que a senhora está dando uma entrevista em qualquer outro lugar, paro para ouvi-la, porque faz a diferença. Então, muito obrigada de aceitar o convite de conversar comigo, com a gente aqui na CNN nessa sexta-feira. Bem-vinda. Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês e seus ouvintes. Vamos lá, doutora. É muito importante a gente falar... o Caio Junqueira aqui comigo também. Doutora, muito importante a gente falar agora sobre a questão da vacinação, que está mais envolvida do que nunca, né? Numa série de, vamos dizer assim, negações, de contra-informação. Acho que a melhor palavra é essa. Então, minha primeira pergunta para a senhora, uma estudiosa que está aí na linha de frente e que tem toda a referência do assunto. A senhora tomará qualquer uma das vacinas, independentemente da que chegue primeiro no nosso país, se ela for oferecida para a senhora? Mas claro, imagina, Mona Lisa, a gente só está esperando o dia. E como eu sou profissional de saúde, trabalho numa instituição que está, inclusive, produzindo a vacina, uma delas que certamente serão aprovadas, porque todas as vacinas que estão em fase 3 deverão ser aprovadas, reguladas, registradas no Brasil e, eventualmente, algumas delas disponibilizadas através do PNI para a nossa população. Então, não há dúvida, né? É importante que as pessoas todas entendam, Mona Lisa, que para as doenças virais agudas não há nenhuma outra solução melhor que não sejam as vacinas. Então, obviamente, que eu tomarei a primeira vacina que for liberada, né? Nós não temos que fazer escolha, né? Há uma outra informação, né, que é até ingênua, né? Eu já falei sobre isso, né? Vou falar rapidinho, né? Tem muita gente que ingenuamente, por preconceito, diz assim: eu não vou tomar essa ou aquela vacina, uma porque vem da China, etc. Tudo vem da China. Isso. Todas as vacinas têm algum componente que é fabricado. A China é uma potência de produção de insumos e no material biotecnológico. Então, claro que sim. Estarei contente oferecendo o meu braço para tomar a primeira vacina que for registrada no Brasil. E tenho certeza que, se for o caso e tiver condições ali, publicamente, inclusive eu digo publicamente numa transmissão na internet ou posteriormente num vídeo postado, mas vamos lá, porque exemplo é tudo nessa vida, como eu estou dizendo aqui faz tempo. O Caio Junqueira, meu parceiro, também participa da entrevista. Vamos lá, Caio. Doutor, o quanto a campanha anti-vacina atrapalha o processo de vacinação e principalmente o processo no Brasil para a gente sair logo da pandemia? Qual o impacto, qual o prejuízo, vou chamar assim, desse pessoal? Olha, Caio, eu já me manifestei sobre isso e vou repetir aqui a vocês, convicta. Eu considero os movimentos anti-vacina criminosos. Francamente, não tem outro adjetivo para me referir a eles. Hoje mesmo eu recebi de um colega de fora do Brasil, e seguramente isso se dissemina, né? Eu costumo dizer que nós temos duas epidemias, né? Uma epidemia do vírus e uma epidemia de tolices e mentiras e todas essas coisas horrorosas, inclusive por profissionais de saúde, infelizmente, né? Eu recebi aqui um site hoje que é uma coisa inacreditável, inclusive de médicos, enfermeiros, de vários lugares fora do Brasil. Não vi ninguém do Brasil, mas isso chegando ao Brasil. Então, são pessoas, inclusive, com seus respectivos currículos, algumas com as piores informações profissionais, mas que se valem de um momento em que a tecnologia, as redes sociais chegam e disseminam muito rapidamente, né? Não se tem muito controle sobre isso, mas é uma catástrofe, né? No Brasil, esses movimentos ainda, felizmente, não prosperaram. Sim. O Brasil tem uma tradição de muito respeito pelas vacinas. Os brasileiros gostam de vacina e o Brasil sabe vacinar.
Sim, doutora, o nosso analista, o Fernando Molica, que está no Rio de Janeiro e que está, inclusive, vou contar para a senhora, não sei se a senhora sabe, em isolamento em casa. Há quantos meses mesmo, Molica? 10 meses, é isso? Molica tem uma pergunta para a senhora também. Acho que 9, né? 9, 10, sei lá, já perdi a conta. Meu Deus. Há muito tempo, já nasceu. Nasceu, isso aí. Já tem mais de 9 meses. Mas vamos lá, doutora Margarete, boa noite. Muita gente, as pessoas que já tiveram Covid precisam se vacinar. Até o presidente Jair Bolsonaro disse que ele não tomaria vacina. Um dos motivos é que ele já tem anticorpos contra a doença. Enfim, precisam se vacinar? Claro que sim, nós todos que tivemos, eu também tive Covid, né? E todos nós devemos nos vacinar por uma razão muito simples, Molica. Nós não sabemos por quanto tempo a imunidade conferida pela doença, né? E eu estou falando aí da imunidade gerando anticorpos que nós desenvolvemos após a doença, quanto tempo isso dura. E é possível que a imunidade conferida pela vacina seja mais duradoura e maior do que aquela que nós obtemos tendo tido a doença. Então, não há dúvida, né? Isso é uma tolice, né? Todo mundo que teve a Covid-19 deve se vacinar. Essa é a recomendação universal. Doutora, mais uma rodada aqui, começando comigo. Todas as vezes em que eu fui vacinada, eu me lembro bem, era um ambiente muito propício para que a criança, né, fosse vacinada. Eu fiz isso, inclusive, com meu filho também. A gente tem na memória, né, a adesão dos brasileiros para a vacinação. Claro que as redes sociais, a internet em geral, mudaram essa coisa. Mas o que a senhora pode dizer, nesse momento, para o brasileiro que já foi lá, crédulo, afeito, às filas nos locais de vacinação e que hoje está com alguma dúvida? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Meio para arrematar a pergunta inicial dessa entrevista, que é: a senhora, como uma estudiosa que já teve a Covid, tomaria qualquer uma das vacinas? A senhora disse que sim e está ansiosa por isso. Então, o que a senhora diria de uma maneira muito clara para quem ainda, doutora, bota isso numa dúvida rasa, mas que pode impedir alguém de tomar a vacina no futuro próximo? Olha, Mona Lisa, o Brasil tem uma tradição de vacina enorme, né? O Brasil, só o SUS oferece 16 vacinas graciosamente que são oferecidas às nossas crianças. Então, todo mundo que tem filho tem aquela cadernetinha que, inclusive, é exigida para matricular a criança na escola. E eu não tenho dúvida de que as vacinas para a Covid-19, sendo uma doença tão pandêmica e tão grave, e com uma transmissão tão fácil de uma pessoa para várias outras, e o grau de proteção alcançado pelas vacinas que estão sendo reguladas e que serão registradas é muito bom. Então, não há dúvida de que as pessoas que estão nos ouvindo têm que parar para pensar, né, que elas vacinam seus filhos, né? Ninguém hoje ousaria deixar de vacinar uma criança inocente, sabendo que não é possível deixar uma criança padecer ou morrer de doenças simples como difteria, como sarampo, que são doenças completamente controladas por vacinas, inclusive no Brasil, onde essa experiência é extremamente positiva. Então, quem está nos ouvindo tem que acreditar no que nós estamos falando, porque quando nós não sabemos, nós dissemos: olha, isso nós não sabemos responder. Mas as vacinas, não, a nossa expectativa é a melhor possível, né? E para aqueles que têm dúvida quanto ao tempo no qual elas estão sendo desenvolvidas, Mona Lisa, é um feito humano extraordinário. Isso é uma coisa nova, só a modernidade pôde permitir tanto empenho de tantas pessoas, dia e noite, trabalhando há 8 meses, quase 9, para produzir uma resposta, porque não há outra resposta para a Covid-19, a não ser as vacinas.